É possível para a mulher que é mãe, para a mulher que fala, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não sei como começar. Hoje é possível, hoje tem cursos online, hoje tem o acesso a materiais, ele tá muito fácil de você comprar, de você treinar. E dedicação, e treinar, e ver se realmente é aquilo. Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast de pouco em pouco. O podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica e por todo o glamour depois que tudo deu certo. Aqui a gente contar toda a história, toda a trajetória que fizeram um sonho se tornar realidade. Estou eu aqui, Emerson, representando a Bússola Consultoria e Gestão Empresarial. E eu, Luiz, dos estúdios Love Burger e também do El Nacho. Pra você ver, né? Gente, quem está acompanhando a nossa versão do podcast ali, a gente está gravando no Ibis, vocês estão vendo a diferença, né? Hoje é só água na Quando eu tô gravando lá no Ibis, chega drink, chega porção. Aqui na Love Burger, ó, metade uma Heineken, tá difícil. Gente, mas hoje a gente tem a honra aqui de receber Janaína Nakarato, nail designer e também proprietária da Janaína Nakarato Studio, que vai contar um pouquinho da história pra gente. Janaína, primeiro agradecer de você ter aceito o nosso convite e estar aqui participando com a gente. E para quem não te conhece, quem é a Janaína? Eu sou Janaína Nakarato, eu tenho 32 anos, eu sou nail designer. Sou nail designer há 8 anos, quando eu decidi parar de ser manicure, né, fazer unhas comuns e fazer somente o que eu faço hoje, que é ser nail designer. Tá, e essa trajetória da Janaína, o que é a Janaína antes da Janaína que hoje é nail designer? Você teve alguma história CLT? Como que foi? Eu não tive em um tempo muito grande. Eu me formei, eu comecei a fazer faculdade em ciências contábeis, trabalhei pouco tempo na área, não me encontrei. Trabalhei pouco tempo na Foxconn, coisa de 3 meses assim, e falei, não dá, né? E eu já gostava da área da beleza, precisava só de uma oportunidade mesmo. Quando eu passeando lá no shopping, tem um salão lá que chama Jacques Janine, um salão de referência Max, né? hoje. Em Jundiaí, foi no Jundiaí Shopping, no Max, tinha uma unidade também. E ali eu vi uma plaquinha escrito, precisa de recepcionista. Falei, bom, a gente começa como recepcionista, depois quem sabe se surgir uma vaga, né? Eu já tinha uma visão. Exatamente, mas na época a gerente de lá, a Sandra, ela falou, você sabe fazer unha? Eu falei, claro que eu sei. Nasci pronta. Embora eu não soubesse tanto, né, sabia pegar no alicate, mas ela falou, gostei de você, eu acho que vai dar certo. E ela me colocou para treinar, fiquei 2 dias treinando e comecei a ser manicure ali dentro do Jacques Janine. E agora já se passaram 10 anos quando isso começou. Tá, e aí você começou a ser manicure em Jacques Janine, e uma coisa é você trabalhar para alguém e depois resolver empreender e ter um negócio próprio. Como que começou a surgir isso em você? Bom, ali eu fiquei no Jacques uns 3 anos e meio, 3 anos, foi 3 anos. E ali eu tive experiência, né? Eu acho que toda a minha base, assim, de entender como é que funciona, de enxergar o lado de quem trabalha para outro ali, eu aprendi muita coisa. E quando eu comecei a fazer os cursos mesmo, de nail design, curso de alongamento em acrílico e tudo mais, ali dentro não tinha tanta oportunidade, ali era mais fechado, né? Os clientes gostando mais de serviços convencionais, então talvez ali eu não pudesse ser uma nail designer, uma referência, e foi por isso que eu quis sair. Mas eu acho legal a gente complementar, Janaína, porque assim, muita gente que assiste o nosso podcast é porque gosta de histórias de empreendedoras, às vezes a pessoa não sabe como começar, Sim. Muitas vezes, né? Então fica uma dica, vou até olhar para a câmera para falar. Quando você pretende fazer alguma coisa, você já se vê naquele local, a melhor forma de você começar é você procurar um trabalho onde você vai ganhar experiência naquele negócio que você gosta de fazer. Né? Então, assim, o risco é menor, porque você não vai arriscar todo o seu dinheiro para começar uma coisa que você gosta de fazer, mas você não tem ideia por onde começar, né? Então, e colocar aquele final, né? Então, vou passar por essa trajetória aqui, vou aprender o que eu preciso aprender aqui e depois você vai caminhar sozinho. O mais legal que você está falando, Luiz, é que normalmente a gente forma, o profissional lá de trás, ele estava acostumado a estagiar, né? Então ele estava acostumado assim, poxa, eu gosto muito dessa área, eu quero viver dessa área, eu quero empreender nessa área talvez, só que eu não tenho experiência, eu não tenho bagagem, então eu quero passar por experiência. Exato. E aí, lá atrás, os profissionais, o que eles faziam? Pô, eles iam para as empresas, às vezes, muitas vezes pagar pouco.
Muitas vezes não ganhava nada, né? Na época não tinha nem a lei que precisava pagar algum tipo de bolsa. E ele ia pela experiência, pela bagagem, porque ele acreditava e tinha um propósito futuro. Então, o legal da história da Janaína é isso, né? Poxa, quero trabalhar com estética, quero trabalhar esse segmento que eu acho que eu tenho essa habilidade, então, por algum momento, eu vou dar um passinho para trás, né? De repente, para ser ali, nada contra, acho que é hiper válido ser atendente. Mas eu vou começar a ganhar experiência e vou estar com um olhar de negócio. Exatamente. É o intraempreendedorismo, né? Um olhar de negócio dentro de uma empresa que eu estou trabalhando. Mas como que foi essa transição? Ali dentro eu consegui enxergar que, é possível. Porque todos os profissionais ali eram de sucesso, né? Alguns queriam estar ali, continuam ali, tá tudo bem, né? É o que gostam. Mas eu consegui, falei, não, isso dá certo sim, né? Pelo próprio exemplo, né? Já que Janine realmente é um lugar que deu certo, tem várias franquias. Bom, eu comecei a fazer os cursos, você imagina, há 8 anos atrás, hoje tem mais fácil acesso, né? Tem bastante curso online e tudo mais. Sim. Quando eu comecei não fiz nenhum curso online, curso presencial mesmo. Fiz um curso bem pequeno aqui na Dani Cosmética, de um pessoal que veio de longe, e comecei a fazer vários cursos. Aí a minha grande referência é uma instrutora russa, chama Galishaya Olga, né? Então ela é conhecida mundialmente. E ela veio para o Brasil. Assim, abriram 20 vagas para fazer o curso com essa mulher. Caramba. Então eu fui lá pro Paraná, fiz esse curso. Então assim, absorvi tudo que eu pude, as técnicas mais modernas de manipulação russa, alongamento e tudo mais. E aí eu falei, nossa... 20 vagas? Isso, Pagou caro então, hein? Foi uns foi 15 mil. Investimento, né? Um baita investimento, né? Mais ficar lá, mais passagem de avião e assim, eu falei, não, eu preciso disso. Eu sei que eu vou ter retorno. E nesse momento você ainda estava no Jaques ou já tinha saído? Não, eu já tinha saído. Ah, tá. Eu já tinha saído. Essa mudança minha de estar trabalhando ali, para eu trabalhar sozinha, ela levou cerca de 1 ano. Depois disso eu trabalhei um pouco no Sakura, fiquei uns 6 meses ali, ajudei a Aline a coordenar e a gerenciar uma equipe, montou uma esmalteria. E mais uma vez eu tive essa experiência também, né, de ajudar ali. Então, falei, não, tô preparada. Falei, preciso montar meu estúdio. Comecei sozinha no The One mesmo. Eu quis ali, eu vi várias salas, eu falei, não, eu quero no The One porque eu achei um prédio bonito, eu achei que era legal, falei que combinava. Focava um público diferenciado. Era um aluguel alto, mas... Falei, eu vou encarar, eu acho que dá. Eu já estava aí com algumas clientes fixas, né, que eu estava atendendo em casa, por exemplo. E elas, óbvio, né, gostam do trabalho, elas acabam seguindo. Sim, então eu já me sentia um pouco amparada pelas poucas clientes que eu já tinha, que eu sabia que iam ficar comigo. Nessa transição, então, você teve um período que estava atendendo em casa? Fiquei atendendo em casa. Que foi o tempo de pensar o que eu faço, preciso de me planejar financeiramente, preciso de dinheiro, preciso me organizar como que vai ser, mas atendi em casa. Legal. Mas aí uma pergunta que a gente faz para todo empreendedor, né? Qual foi a maior, não frustração, porque a gente não se frustra, né? O empresário de verdade, ele é resiliente, ele aprende, né? Mas qual foi o maior choque, assim, entre falar assim, poxa, atender em casa, eu já era empreendedor atendendo em casa, mas quando você está lá no The One, um prédio teu, aluguel para pagar, né? Provavelmente já com pessoas para conduzir. O que você assim, nossa, é isso que é ser empresário? O que te mais tu... A gente nunca relaxa, né? Não. Você nunca... Nossa, tô bem, nunca, porque cada mês é um mês, embora ali é muito constante o mês, mas a gente nunca sabe como que vai ser o mês seguinte. Então, assim, você nunca tá tranquila, nunca tá... Eu posso ficar um mês em casa, posso sair de férias e deixar o estúdio lá que vai caminhar. Não, todo mês pensando em marketing, pensando em como atrair novas clientes, como reter as clientes ali, como manter as meninas atendendo, né, todo padrão. E eu comecei atendendo o The One sozinha, né? Ah, tá, você começou sozinha. Sem recepcionista, Sozinha. The One mesmo. The One mesmo. Não, era uma mesa... A minha mesa de atendimento, uma poltrona, né, que reclinava, porque eu falei, se alguém quiser atender cílios aqui, 2 poltronas de espera. E foi assim que iniciou, assim, bem do básico, não fiz móveis planejados, eu fui lá na Etna, lá no Shopping Dom Pedro, comprei tudo que dava e começou assim. Legal. Já passei por 2 reformas depois que estou ali, né? Hoje tá tudo planejado, móveis planejados, tudo bonitinho, mas eu comecei com uma mesa, um tampo de vidro e sabe aqueles
como que não aparece um andaimezinho assim? É os e uma andames mesmo. É. Um Cavalete. um cavalete, E né? foi É, isso. um cavalete. E quem via falava, nossa, onde que será que ela comprou essa mesa? Porque ficou bonita até, sabe? Mas foi isso. Que legal. Tá, e aí você começou a empreender, estava lá no The One, começou a dar certo. Começou a dar certo. Aí começa a dar certo, Começou a andar. eu costumo falar que é problema bom, né? Porque empreendedor vai ter que resolver problema. Sim. Ou problema ruim, ou problema bom, É. né? O que é problema bom? Agenda cheia. E aí vem aquela pulguinha. Continuo nesse patamar Exato. ou dou um salto, né? E esse Uhum. salto pode ser contratar mais gente, mudar de espaço. Quando você começou a ter agenda cheia e começou a ter a necessidade de ter outros profissionais, como que foi essa procura e como que foi gestão de pessoas para você? Olha, não é fácil, porque até então todas as clientes eram minhas, né? E eu comecei como Janaína Nakarato, Estúdio MEI, e até hoje é esse nome. Hoje eu já penso em mudar do nome Janaína Nakarato e colocar o nome próprio do estúdio, porque hoje nós temos várias profissionais, então que elas não procurem só por mim, todas as profissionais dali de dentro são excelentes. Então o que acontecia? Nossa, eu vou colocar outra profissional, ela vai chegar aqui, ela não vai querer fazer com outra pessoa, então a gente fica com esse medo. E talvez no começo até um pouco de medo de, poxa, eu vou dividir cliente, sabe? Mas Vai me roubar? exatamente. Mas aí não foi esse pensamento que prevaleceu em mim, né? E deu certo. Contratei a primeira profissional, ensinei, treinei do jeitinho que eu fazia. No começo as clientes não queriam, né? Elas Teve resistência. elas resistem bastante. Faz uma, faz duas, depois começa a fazer, só quer fazer com a outra profissional e assim foi. Mas foi difícil parar de atender sozinha e começar a dividir as minhas clientes. Mas você contratou ou você chamou como parceira? Como separado, tipo CNPJ, você vai ter seus clientes ou não? Não. Você contratou mesmo Por pro mim estúdio, mesmo, por você mesmo. exatamente. Mas você sabe Para compartilhar das minhas clientes, né? Realmente para dividir. Mas sabe que essas dores que a Janaína está contando é o que a maioria dos empresários sentem também. Porque quando eu chego para fazer consultoria, principalmente em estúdio, né, no segmento de estética, existe aquela, não digo que uma crença, mas acho que é baseado muito no que já aconteceu no passado, né? Que às vezes você forma um profissional ali dentro e o profissional faz a carteira e depois quando ele sai, porque ele vai crescer, Exato. né? Ele vai ter uma mentalidade também de empreender, ele vai levar a carteira embora. Exato. E aí tem muita gente que é resistente em relação a isso, mas tem uma coisa que eu sempre falo, né? Pior do que ter uma pessoa boa, que você capacitou ela e que de repente levou o cliente embora, é manter uma pessoa ruim. Exatamente. Sabe? Você manter uma pessoa ruim, ela não te traz resultado nenhum, você não constrói o teu nome. E um segundo ponto que a Janaína falou que eu acho importante é quando você começa um negócio com o teu nome. É difícil, né? Eu falo que a minha empresa chama-se Bússola, né? Bússola Consultoria. Mas as pessoas ainda conhecem o Emerson. E aí, às vezes, você quer fazer uma segunda agenda de treinamento, às vezes eu não tenho agenda, mas eu posso te atender nesse tema com outro profissional. E é difícil porque às vezes eles não aceitam. Exato. Não, a gente quer você. Qual é a tua agenda? Né? E é difícil desvincular para a Bússola crescer. Né? Mas eu acredito que no meio de estética isso acontece muito no nome, né? Por exemplo, o Jacques Giannini. Exato. Né? Então, assim, hoje pode ser que ele nem atenda mais, nunca faça, mas ele começou Exatamente. virou uma franquia e ficou forte. Diferente, por exemplo, de vender hambúrguer, né? Que nem a gente vende aqui. Vai chamar hambúrgueres Vacari, alguma coisa assim, né? Acho que no seu segmento, acho que mas o McDonald's tem muita coisa válida, né? McDonald's. É porque hoje tem muitas pessoas da área de beleza e todas elas começam com nome mesmo. No começo, o que eu queria? Ser conhecida. Assim, Janaína Nakarato, pra todo mundo saber É engraçado, né? que eu vou fazer unhas maravilhosas. A gente quer ser conhecido porque a gente quer sumir. E hoje é óbvio que a gente sempre pensa em crescer, mas você não imagina a proporção, né? Aquele negócio, os planos de Deus são muito maiores. Então hoje a dificuldade agora é essa da minha empresa. Estou conversando bastante com eles do marketing. Jana, vamos tirar o Janaína Nakarato, vamos colocar outro nome. Até porque para abrir outras unidades hoje a gente precisa de um nome. Enfim, isso é algo que a gente está estudando agora. E olha só, né? Eu ter começado a atender sozinha ali, 10 clientes que eu tinha. E hoje você tem uma equipe com quantas pessoas? Hoje nós somos 5 nail designers e 2 recepcionistas. Período da manhã e tarde. 2 recepcionistas? Trabalhar das 7 da manhã às 19 mesmo. Por causa, responder celular, né? Sim. Bastante Não, mensagem. e ali no The One, né? Eu e a Janaína somos vizinhos do mesmo 17º andar, né? E ali é bom que tem uma demanda do próprio público do
do prédio, isso, né? tem. Porque a gente troca muito serviço, acaba trocando muito serviço, né? Então ali você tem que, felizmente ou infelizmente, tem demanda para você ter duas recepcionistas assim. Sim, exato. Mas aí, fiquei sabendo também que você está com cursos, porque daí eu estava conversando com o tal de Guilherme, sabe quem é esse Guilherme? Qual deles? Um que grava pra gente aqui? Ah, sei. Sabe? Como que é isso? Então, é engraçado como que o mercado manda na gente, né? Você provavelmente começou, alguém falando pra você, viu, você é boa nisso, vai lá e faz. Daí daqui a pouco alguém fala assim, viu, você é boa, me ensina, me explica. Então o mercado fala assim, viu, será que não está na hora de você subir um patamar e em vez de só fazer e administrar, você começar a compartilhar o teu conhecimento? Então chegou esse momento para você? Chegou esse momento, bom, a gente imagina ali o Deuan, né? Eu tenho uma sala de 45 metros quadrados, então assim, ele já está todo pronto, não tem como, não cabe mais profissionais ali, a gente está no limite, de atendimento. E realmente, dar curso hoje foi algo que eu sempre quis, talvez não me sentia preparada, eu acho que o tempo mesmo, né? Tudo que eu já passei, tudo que isso me traz bagagem e me sinto mais preparada. Mas sim, eu já estou de domingo e segunda geralmente eu dou curso, tem alguns cursos mais completos, que é o Manicure Moderna, que são cursos para quem realmente é iniciante, então do 0 ao avançado ela fica comigo 8 aulas durante... Presencial ou... Presencial, período noturno ainda, escolhi período noturno para que, né, Contrafluxo. se ela trabalha, ela consegue fazer o curso. E tem outros cursos mais rápidos também, estou fazendo uma gravação de um curso online agora. Então, o caminho é esse, realmente, o mercado ele te chama, parece um imã, né? Você vai indo. Porque assim, porque não tem cabeça fechada, né? Porque as oportunidades elas vão aparecendo e aí você tem que abraçar. Se você falar, não vou mexer com isso. Você não sabe o que te aguarda lá, né? A gente não dá pra se limitar, né? Não vou me limitar, só que não tem como mesmo. Assim, quando você tá com a porta aberta e você tá oferecendo qualquer tipo de trabalho para qualquer tipo de público, as pessoas vão te cutucar. Porque parece que aquilo que você entrega não é suficiente. As pessoas sempre parece que prezam por aquilo que falta. Né? Então aqui na Burgueresa ele leva assim, pô, Luiz, eu já enchi muito o saco dele aqui. Viu, por que você não aumenta o hall de porções? Né? Sim. Por que você não aumenta a sua quantidade de bebidas? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Então a todo momento o cliente fala assim, olha, se tivesse isso aqui eu também consumiria. Né? Cobrança. E aí aquela coisa do empresário decidir o que ele muda e o que ele não muda, né? Sim. E assim, Janaína, desafios. Como que foi para você cuidar de administrativo, financeiro, marketing? Como foi essa função polvo que o empresário quando começa tem? Você lidou bem? Tem alguma coisa que você de repente não leva tão na boa? Olha, com nada de experiência, né? Minha boa experiência era realmente ali fazer. Quando eu me peguei mesmo tendo que fazer tudo, foi difícil. Dei umas cabeçadas aí, me afundando, me perdendo em contas, em estoque, em imposto, em contador, já troquei de contador. Então hoje eu consigo entender bastante como que funciona toda essa questão de dinheiro da empresa, dinheiro pessoal, as duas contas, porque no começo você fala, é pouquinho dinheiro que gira mesmo, a gente vai fazendo tudo aqui, mas chega uma hora que tem que organizar, tem que organizar a casa, porque senão você não consegue enxergar o que você tem, quanto você pode investir, posso comprar um material diferente, eles não conseguem enxergar. Então, você fala que isso é um dos piores erros da pessoa quando começa a empreender, é misturar as contas pessoais com as do CNPJ, não né? dá. Não dá, porque assim, se a pessoa ela começa errado, porque às vezes você vê você como pessoa física, às vezes nunca viu tanto dinheiro que está sob o seu controle, né? Nossa, se eu quisesse aqui, nossa, eu vou trocar de carro agora. Exato. Só que aí no mês que você não vende, as contas de uma empresa são muito mais altas do que as contas de uma pessoa física, né? Porque você tem aluguel, você tem funcionário, vendeu, não vendeu, tem que pagar funcionário. Se ele tem imposto, tem que pagar aluguel. E aí a pessoa, se ela não tem esse controle, ela perde. E tanto que já diz as pesquisas aí que os primeiros anos que a pessoa abre, 6 meses, 1 ano, a pessoa quebra. Muitas vezes é por conta de não saber administrar essa principal parte, financeiro, pessoal e CNPJ. Né? E a prioridade, eu falo para quem começa hoje, a prioridade do dinheiro que entra, e não é que sobra, porque nunca sobra, é continuar ali dentro e dar essa girada assim, porque a gente se deslumbra mesmo, né?
Porque se você começa a atender, sei lá, você faz uma unha, a unha custa R$200, aí eu vou fazer 8 unhas por dia, nossa, tem um monte de dinheiro, mas não tem um monte. Você vai ter que repor aquilo, você vai ter que repor o seu estoque de produto, enfim, é loucura achar. Ainda mais com a incerteza do dia seguinte. Isso. Porque... É loucura, mas muita gente faz. Eu já me perdi nisso, é loucura, eu já me perdi nisso, né? Então, assim, hoje eu tenho muito a cabeça no lugar. Conheço pessoas que trabalham e estão meio perdidas, assim. Eu falo, tem um contador bom para te indicar, tem uma pessoa que pode te ajudar. Porque uma coisa é você saber, todo mundo sabe que tem que ter essa organização, mas na hora de fazer se perde, às vezes. É por isso que acaba não indo para frente também. E nesse início, nessas cabeçadas que a gente dá, quem que você pôde contar? Quem que te apoiou muito na época? Qual foi o suporte que você teve ali para superar, para ajudar você a superar esse momento? Olha, a gente sempre fala em família, né? Família sempre, né? Sempre tá do lado, mas mais as clientes mesmo. Que legal. Porque eu tenho clientes que estão comigo hoje há 7 anos. Então, assim, desde quando eu comecei, elas estão. Então, assim, legal. esse apoio de Jana. Eu tenho algumas que falam assim, nossa, Jana, eu fui todos os lugares que você atendeu, eu atendi, né? Então foi no Jax, foi no Sakura, foi na sua casa e agora eu tô aqui. Eu já tô aqui há 7 anos. Então, mais do que a família também, foram as próprias clientes que você acaba se tornando amigas, assim, né? Fazendo amizade. E elas sempre te puxando, assim, vai dar certo. Se você aumentar o preço, por exemplo, ninguém me abandonou, porque então, não, tô aqui, eu entendo que Aí que eu falo, eu falo assim, né, do atendimento, né? Eu falo que o atendimento pra gente, assim, que tem empresa, ele é o principal fator de que se a pessoa permanece com você, né, o LTV, né, se a pessoa vai permanecer com você, quanto tempo esse cliente vai ficar com você, dependendo do atendimento. Eu falo que hoje, para mim, atendimento é uma das... Porque existem pesquisas que falam, se você tiver um produto nota 10, mas um atendimento nota 7, o cara não volta. Mas se você tiver um atendimento nota 10 e um produto nota 7, ela pode voltar com você e falar, pode ser que estava ruim naquele dia. Dei azar, ela volta. Mas se você inverter essa tabela, pode colocar atendimento nota 6, 7 e produto nota 10, a pessoa não volta. Mas se o seu atendimento for nota 10 e se você está com clientes há 7 anos, então quer dizer que você entende muito bem dessa parte, né? E sabe o que é legal que vocês estão falando? Porque eu acho que a Janaína, pelo que ela contou, ela trabalha isso aí bem, porque você deve ter muito cliente recorrente, né? Sim, então, cliente que você está contando aí, da época 7 anos é bastante coisa. Lá do Jaque Janine, depois sozinha lá atendendo em casa, agora também lá no The One. E eu dei um treinamento hoje lá pro pessoal, pro Clube da Estética aqui de Jundiaí, dei um treinamento hoje para eles sobre retenção e fidelização de clientes. Tem muita gente que não trabalha isso. É sempre aquela busca, aquele cansaço, aquele investimento no cliente novo. É sempre o próximo cliente, próximo cliente, próximo cliente. Só que a grande base é quem já está ali comigo. Essa é a minha grande força. A minha grande força está em não perder aquele que eu já conquistei. Só que, eu até brinquei com elas, né? A gente é muito ruim para reter cliente. Porque a gente gasta toda a energia no primeiro contato e depois a gente vai soltando. Exato. A gente deixa de perguntar, a gente deixa de dar atenção. E talvez o segredo do sucesso, daí você pode até ajudar a gente a confirmar isso, é a atenção e o carinho, né? Exato. A gente não pode deixar cair ela já é minha cliente. Rotina, né? Então, eu posso atrasar um pouquinho ela que ela vai entender. Se tiver que desmarcar alguém, desmarca ela que ela vai entender. Não sabe a agenda da pessoa, né? Todos os dias elas são especiais. O meu treinamento com as meninas é sempre esse. Todas as clientes, elas são importantes. A gente não faz diferença. Atendimento padronizado, carinho com elas mesmo. A gente não pode... fiz um pouquinho de amizade, peguei um pouquinho mais de liberdade com o cliente, agora eu vou avacalhar. Sim, né? Vou fazer a unha dela um pouquinho mais rápido porque ela entende, ela é minha amiga. Não. Mas é engraçado, né? Porque a Janaína é casada, você já tentou algumas vezes, eu sou casado, né? E o que eu falo é que... Qual que é o segredo do casal, né? Do relacionamento? É você tentar manter aquele padrão 100% do primeiro encontro. Porque quando a gente vai fazer o primeiro encontro, o que a gente faz? A melhor versão. Então, a melhor versão visual, a melhor versão de comportamento, a melhor versão de postura. E é por isso que a gente conquista. E por que a gente desquita? Por que tem o divórcio? Porque ou um dos lados ou ambos os lados começam a não entregar mais nem perto de 100%. Aí vai caindo para 70%, para 60%, para 50%. Retenção de clientes é a mesma coisa. Você começa ali 100% para conquistar. Você faz uma promessa incrível, no valor hiper bacana. O primeiro dia que a pessoa vem, você faz um atendimento hiper exclusivo.
e depois você vai soltando, você vai quebrando. Né? Então é engraçado essa questão da recorrência, né? O quanto é importante e o quanto é difícil manter. E o treinamento também, né? É. Porque assim, o treinamento da equipe é muito importante, porque assim, a gente fala que imagina quanto que você investe em marketing. Exato. Né? E às vezes não é sempre você que vai atender, tem uma recepcionista. Exato, Se essa recepcionista um dia tá num dia ruim, tá num dia mal, e ela não teve esse treinamento para, né? Porque aí você investe uma grana no marketing e tal, aí a pessoa vai até você. Quando ela vai até você com aquela vontade, já se decepciona na hora com um mau atendimento, porque e acho que é o principal desafio, né? Você conseguir expandir essa sua coisa de você, porque o empreendedor é sempre a gente, né? Eu vejo que a Love Burger é a minha cara. Sim. Janaína na Carata é a sua cara lá dentro. Então, como você, né, fazer com que as pessoas que estão junto com você comprem o seu propósito, porque Exato. é o teu propósito, não é o deles. O que eu falo para as meninas é o seguinte, a gente vende no Instagram a nossa imagem ali, unhas perfeitas, lugar perfeito, moderno, melhores produtos, melhor atendimento, cafezinho. Falei, a cliente chega aqui com uma expectativa lá em cima, Exato. ela quer realmente viver isso. E talvez um deslizinho nosso, ela já não vai sair tão... Porque a expectativa que ela foi ali é muito grande. Então a gente fala que as nossas unhas duram super e, né, a manutenção, entre uma manutenção e outra dura 25 dias, a gente garante. Aí eu falo, ela não pode chegar aqui e de repente ver que o bonito é só no Instagram, que a gente fala bonito ali, que a gente quer mostrar e aqui não é. Né? A gente tem que ser melhor aqui do que no Instagram. Perfeito. Eu acho que eu consigo fazer elas entenderem um pouco. A gente tem reuniões semanais, assim, eu tenho pra mim, eu falo, não, eu não quero deixar cair nesse comodismo. E inclusive essa questão de, às vezes a recepcionista não tá muito bem, eu sempre converso muito, eu peço que elas se entendam ali dentro. E de repente, se um dia uma das minhas profissionais não tá bem, não tá legal, eu permito que vai pra casa, descansa, trabalha bem, só trabalha se você estiver bem, né? Porque vai ser ruim pra ela, vai ser ruim pra todo mundo. E, Sim, enfim. sim. E a gente não é uma máquina, né? A gente tem um sonho, né? Com certeza. Às vezes é complicado, você para, às vezes, por mais que você tente, às vezes você tá num turbilhão ali que é melhor você descansar, tem que ter trabalhar mais bem. calma do que você descontar em alguém. E um que às ambiente vezes- agradável também, acho que a cliente percebe isso, né? Falo para as meninas também, a gente não mistura muito a nossa vida pessoal com a profissional. Pode até parecer meio arrogante, assim, mas eu falo, todo mundo fala, manicure é psicóloga. Eu falo, não, mentira, nós não somos psicólogas, nós só fazemos unhas, então a gente não tem que ficar... Se a gente for atender 8 clientes por dia, se eu for entrar na vida das 8 clientes e ficar batendo papo com as 8, no final do dia eu vou estar cansada. Então, é no raso, né? Claro que algumas clientes a gente faz um pouco mais de amizade, mas assim, a gente tem que trabalhar ali sempre no raso. Oi, tudo bem, tudo mais, né? Pra não misturar as coisas, isso atrapalha muito o negócio. Sim. Eu já misturei também, é uma das coisas que eu já fiz, eu já misturei muito essa questão. Hoje não, hoje é realmente profissional. E sabe o que é legal do que a Janaína falou? Existe uma fórmula para a satisfação das pessoas, né? Manter uma pessoa satisfeita com a gente. A fórmula a satisfação é igual o benefício que eu entrego ou o resultado esperado, né? Aquilo que eu consegui entregar, menos a expectativa que eu criei. Então, quer ver me matar? É alguém chegar para mim e falar assim, viu, vai naquele restaurante, comida é top, o ambiente é lindo. Quanto mais eu escuto sobre aquele restaurante, maior a chance de eu me frustrar. Por quê? A pessoa vai falando, nossa, o lugar é maravilhoso, eu penso maravilhoso para mim. Porque o sabor é incrível, eu penso o sabor é incrível para mim. Na sua régua, né? É na minha régua. E aí quando eu chego para conversar e para ver, eu vejo, putz, é bom. A qualidade entregue é boa, só que está abaixo da minha expectativa. Aí a pessoa não está satisfeita. Então qual que é o desafio que a gente tem? A qualidade que a gente entrega é ser maior que a expectativa. E aí a gente mantém satisfeito. E é difícil, porque se eu faço um bom trabalho de marketing, vamos deixar claro, não é que não pode fazer um bom trabalho de marketing, pelo contrário. Tem que fazer. Tem que fazer, a gente tem que mostrar o que destacar os nossos diferenciais, é aquela coisa. A gente fala do 100% que a gente pode entregar, até brinco que currículo, o que é o currículo de uma pessoa? O 100% que ela entrega. Você coloca lá, sou proativo, tá, todos os dias? Mas estava lá na linha do currículo, sou proativo, né? Então, quando a gente faz lá uma página, quando a gente mostra lá um stories, quando a gente vai lá e faz uma gravação, a gente mostra o que é possível acontecer. Só que a gente gera expectativa. Sim. E aí quando a gente gera expectativa e a pessoa chega, e se ela não encontra? Tem que estar alinhado, né? O marketing tem que estar alinhado com a realidade. Né? Senão não funciona. Exatamente. Janaína, e pandemia? Como foi? Meu Deus. Eu imaginei que eu ia ouvir essa pergunta. Porque assim, a gente que trabalha com serviços foi um período complicado, né? Nossa, foi.
Eu lembro quando começou a pandemia, acho que de todas as vezes que eu trabalho, que eu tive medo mesmo, foi a época da pandemia, né? Claro que a gente não tira as questões familiares, de meu Deus, se eu ficar doente, mas falando da parte profissional, eu tive muito medo, porque foi um negócio, tô desmarcando, não tem cliente. As contas chegaram, não né? deixaram de me cobrar o aluguel, não me deixaram de cobrar nada, então eu tive bastante medo. Consegui manter algumas clientes, assim, algumas inclusive, Jana, eu vou pagar, vou fazer tipo um pacote, né, que aí eu com as clientes que eu tinha mais afinidade, que eu era mais, a gente fez alguns pacotes para te atendo daqui 2 meses, vai ser um valor menor. Então, assim, dessa maneira eu me mantive. Claro que atrasou umas coisinhas do estúdio, mas assim que voltou, deu tudo certo. Mas foi difícil, eu tive medo na época da pandemia. E assim, para você como que foi o retorno também, né? Porque teve um período que a gente teve que não tinha como atender, não era possível atender, mas depois começou a gradativamente liberar. Sim. Como que foi o seu trabalho para tirar um pouco do medo das pessoas de vir? Ou no seu segmento você teve mais dificuldade? Conta pra gente como que foi. Bom, segmento de beleza, né? Como que a gente trabalha próxima, né? Então, assim, é uma cliente sentada na minha frente. Então, a questão de uso de máscara, de luva, um materialzinho totalmente separado. Foi nessa época que a gente começou a fazer os kitzinhos de lixa, inclusive, de lixas polidoras, todas separadas para cada cliente, álcool. A gente sempre mandava mensagem, né? Nessa época só estávamos em 2 atendendo. Então, 2 mesas uma distante da outra, janelas abertas, e era dessa maneira que a gente falava, né? Pode vir, a gente está seguindo todos os protocolos, a gente está conseguindo. Algumas clientes vinham com medo, aí parava, ia lá, lavava a mão, mas foi difícil para todo mundo. Tá, e passado a pandemia, agora já estabelecida novamente, uma equipe crescendo, projetos para o futuro? Projetos. A equipe lá no estúdio ela já está completa, mas a questão de continuar dando os cursos, né, que é um projeto que ainda não está totalmente certinho, estruturado, questão de turma, de divulgação e tudo mais, estou desenhando alguns cursos ainda, e outras unidades, isso a gente já está estudando bastante, outras pessoas para abrir em outros lugares, né, mantendo todo o nosso padrão de atendimento, de treinamento. Então, assim, eu já consigo dar um treinamento para uma equipe, dar tudo que precisa, ensinar tudo, desde distribuição de produto até entrega final, né, do trabalho. Então, a ideia hoje, eu e meu esposo, a gente está no foco de começar as franquias agora. Já tem expansão própria ou franquias mesmo? Franquia mesmo, Uhum. Legal. Aí você vai bater numa outra situação que é processos, né? Porque daí, quando a gente vai franquear, a gente tem que fazer tudo processual, porque alguém vai comprar algo pronto, né? Sim. É um modelo pronto de como fazer, de como estruturar. Exato. Não só marca. É o know-how, na verdade, né? Quando você compra o know-how, né? A gente quer trabalhar de uma maneira diferente do que o comum, né? Que as franquias vendem e aí elas pagam royalties, recebem, enfim. A gente quer montar toda a estrutura, todo o treinamento, dar ali 2 anos ou 1 ano de... carência. E ajudar nesse processo mesmo, que eu entendo que é o ano de firmar com o cliente, de passar por algumas coisas e saber sair. E só, esse valor e esse treinamento, e as pessoas fazerem o treinamento comigo, né? Então a gente não se mantém amarrado. Então a minha ideia, o que a gente está estudando e conversando e fazendo as propostas é assim. Legal. E aí a gente não falou de um fator aqui que é um fator primordial. E eu acho que é bom a Janaína contar pra gente aqui como que foi a experiência dela, porque é o que a maioria das mulheres empreendedoras já viveram, ou podem viver, né? Que é o fato de ser mãe. Ah, sim. Durante, né? Então você tem ali um negócio, você está a plenos pulmões ali. Sim. E como que foi essa Janaína mãe, a mãe empresária, né? Como que foi desde quando você descobriu a gravidez até agora, que é sua filha? Linda menina, aí depois o Gui vai tirar uma foto, vai colocar aqui no episódio, né? Agora eu tô emotivo com criança, então agora a criança entra no episódio, né? E como que foi essa transição, esse momento? Antes de eu falar da Maria Clara, eu vou falar do Miguel, que é meu filho de 11 anos. Ele, eu levava comigo pro salão. Então, assim, ele cresceu ali dentro do estúdio, na escola, a perua parava ali, deixava ele, o pessoal lá de baixo do café já conhecia ele, porque ele descia pegar o lanchinho, fazia a lição. Então, assim, era a opção que eu tinha, né? Minha mãe não conseguia vir me ajudar, mas eu tenho que trabalhar, então ele conseguia ficar ali comigo, meio período de escola.
E o Miguel me entende bastante. O Miguel tá com 11 anos, hoje ele não precisa mais disso. Hoje ele fica em casa, né? Tem quem cuide dele em casa. Então, mas antes da Maria Clara, eu tive que viver todo esse processo com o Miguel. E quando eu descobri a gravidez da Maria Clara, foi tudo muito tranquilo. Eu trabalhei, ela nasceu 11 no anos domingo, de diferença? 11 anos. Legal, bastante. 11 anos. E ela nasceu no domingo, eu trabalhei até quinta-feira. Claro, foi uma gestação tranquila, estava bem de saúde. E foi o que eu pensei, mas se tudo estiver bem, se eu estiver bem de saúde, eu quero trabalhar até o último dia, né? Quero estar aqui, então tava lá. Depois que ela nasceu, 2 meses, eu estava trabalhando também. Rede de apoio é muito importante. Se não tem, óbvio, eu ia ficar um pouco mais em casa, eu ia dar atenção, prioridade, né, quando se trata de bebê, é o bebê, não tem nem o que discutir, Verdade, né? Mas a necessidade, ela existe também, né? Então... Mas o seu primeiro filho, você não era empreendedor ainda, era? Não, Pelas ainda contas, não. eu tô fazendo conta na cabeça. Não. 11 anos, mas 11 Não, anos. então eu trabalhava no Eu sou de Jaques, humanas, né? Eu trabalhava no Jaques, quando eu comecei a trabalhar no Deuan, ele estava com quantos anos? 4 anos? 5 anos? Mas ele pegou sua fase atendendo em casa. Pegou sim. E as clientes conhecem ele também, né? Então você imagina, às vezes ela ia atender, é aniversário do Miguel, tô levando chocolate. E nossa, foi... Não, porque eu acho que daí nessa segunda, né, na Maria Clara, né? Você viveu uma experiência talvez que é deixar 2 meses o salão com outras pessoas. Isso, E como que foi desmamar, desapegar assim? Hoje eu tô tranquila, é o que eu falo com meu marido, eu falo, amor, deu certo, tipo, andou, porque querendo ou não, eu nunca tinha deixado o estúdio um tempo tão longo sem eu lá, porque eu saio pra viajar, eu fico uma semana, 4 dias, mas eu volto, nunca fico de férias 20 dias longe, né? Sim. Então foi mais desafiador. Você tá querendo dizer que empresário não tem férias? A gente tem várias férias ficadas. Como assim? A gente tá acabando de quebrar aqui, né, um sonho das pessoas que é, você é empresário. Que empreender e achou que já ia ficar de férias, né? Primeiro, o retorno vai vir rápido, eu vou poder tirar 60, 90 dias de férias no ano. Hoje eu tenho respiro, assim, né? Eu consigo dar uma respirada, mas imagina. É proporcional, quanto mais você... Tudo é proporcional. O valor que você paga de dívida é proporcional ao tamanho que você é. Então você vai crescendo, as dificuldades também vão aumentando, né? Não tem como não. Mas foi desafiador eu deixar, mas eu conversei muito com as meninas. Minha equipe estava muito boa, né? Todas mulheres ali, todas mães também que atendem, né? Todas elas. Então eu acho que compreensão também foi legal. Mas é muito bom quando você chega nesse patamar, né? Você criou uma coisa que era dependente de você, mas você fez tão bem ali que hoje a tua falta... Porque a gente, como empreendedor, você quer mais coisas, né? Exato. Porque se você não pode cair como uma cilada igual no CLT. Porque às vezes o empresário também pode ficar refém. Aí na verdade você vai trocar o meio 6 por meia dúzia, né? Você vai ficar refém daquela empresa, você vai trabalhar mais do que todo mundo, e aí você não pode ter uma folga, você não pode, então... O lance, quando você chega nesse patamar que, a empresa roda sozinha, tá lá, logicamente as dores de cabeça também tem para você resolver, mas de você poder ter essa paz, de que tá tudo tranquilo, pessoal, vocês sabem, precisa me ligar, e aí você não tem ligação nenhuma. Nossa, é uma paz de espírito, né? E um dever cumprido, né? E aí te libera para outras coisas, né? Para escalar e aí outras coisas. Tem mais tempo. Sabe o que é legal? Porque quando a gente chega em empresas que o dono é muito centralizador, que tem bastante, né? Eu cresci, mas eu quero tudo próximo, né? Então eu quero cuidar de tudo, eu quero... Então não deixa ninguém crescer, né? E não deixa ninguém crescer, porque exatamente. Quando uma pessoa é muito centralizadora, a pessoa que você tem ali, às vezes, tem uma baita um funcionário bom, mas toda hora podar, tem uma hora que você acaba tirando aquela personalidade que ele tinha, de te ajudar, inclusive, a crescer, né? E o que eu falo, às vezes, para esses empresários, assim, você é centralizador. Não espere acontecer algo que é fora da curva para você deixar de ser. Aprenda a começar a soltar. Por quê? Daqui a pouco você vai perceber que você não é de ferro. Então, pra gente cair de uma cama aí e ficar doido, pode acontecer alguma coisa que vai te forçar. Vai jogar um futebol, igual você rompe um tendão. Foi o que aconteceu comigo. Não pode andar 40 dias. E aí, o que você vai fazer? Não, ferrou, fecha a empresa? Foi a pior época e a melhor época da minha vida. Porque quando você fica olhando pro teto, que você só pode ficar numa cama, ou você pensa e respira, ou você pensa e respira. Não tem uma segunda, terceira opinião.
E aí, foi onde, quando você começa a assim, puta, minha vida também roda na mão dos outros. Sim, Né? sim. No teu caso, o motivo é hiper positivo, que é o nascimento de um filho. Mas quantos outros empresários que de repente, fica estafado, estressado, né? A saúde vai embora, e aí acontece lá um infarto, acontece ali um problema de saúde, o cara fica lá em 1 mês, 2 meses fora, pra quando ele voltar ele recebeu o tapa na cara de, tá vendo? A sua empresa também anda sem você. E dá autonomia, assim, autonomia que eu digo não precisa ser grandes responsabilidades, dá algumas autonomias não quer dizer que você vai se ausentar, né? Porque você consegue dar uma acompanhada ali, eu fico com o WhatsApp lá aberto do computador e eu consigo acompanhar aqui, então, hora ou outra, eu consigo dar uma olhada, mas enfim, eu sempre falo, é problema você pequeno. não abandonar, né? Tenta resolver, né? Tenta resolver da melhor maneira. É autonomia com alinhamento. E eu ainda né? falo com as meninas, quando eu vou sair assim, eu falo pra elas, se for algo muito grave, você me liga, se você puder resolver, você resolve. Se de repente eu achar que não foi a melhor decisão, vai ficar tudo bem também, porque eu tô deixando você resolver. Então... Só não erra quem não faz. Exato, né? Então, às vezes, aqui é a mesma coisa, né? Eu falo pro pessoal. O pessoal, às vezes, eles me procuram muito aqui. Mas pode fazer isso. Eu falo, gente, o que vocês fariam no meu carro? Eu falo, então faz. Então, assim, porque às vezes eles têm um medo de dar o passo e fazer errado. Eu falei, tá tudo certo. Se errar, vocês fizeram. Se errou, a gente vai conserta, a gente fala, da próxima vez, se acontecer isso, a gente vai por esse caminho, beleza? E tá tudo certo. Porque mas eu acho que não é só o medo de dar o passo e dar errado. Mas às vezes a pessoa tem o medo de dar o passo e dar certo e virar a responsabilidade dela fazer isso sempre. Tem isso também. Mas também tem um empresário que também não tem aquela paciência. O cara errou, você já explode. Você fez isso daqui, que cagada. E não é assim, né? Gente tem que saber. Você tem que saber lidar, porque você não está lidando com pessoas, né? E de repente, numa dessa, você poda a pessoa e nunca mais ela vai fazer. Então ela tem medo de dar espaço. Às vezes por conta disso, mas se eu fizer isso uma vez, eu vou assumir essa responsabilidade, porque, né, quem tem pensamento, aquela frase boba, né, como que eles falam, se alguém me pedir um favor, eu vou fazer mal feito para não me pedir de novo. Exatamente. Não, mas é péssimo, né, funcionários, ter um funcionário assim, acho que seria ruim, né. Mas é ruim para o próprio funcionário, a gente sempre fala, o nosso intuito aqui do Pouco em Pouco, que a gente sempre fala, é que as pessoas entendam, vejam as histórias de pessoas e saiam daquela coisa que todo mundo tem um sonho dentro da gente, não tem? Pode ser, você nasceu onde for, sabe? Pode ser pobre, pode ser rico, todo mundo tem um propósito. Só que as pessoas, elas ficam tão alienadas, é CLT, porque aqui o meu pingadinho aqui cai ali, e nada é garantido. Se você perder o seu CLT amanhã, né? Então, assim, você tem algo tão grande dentro de cada pessoa, tem para construir. Né? Então eu acho que as pessoas que pensam dessa forma são pessoas pequenas, que nunca vão sair do nada. E eu falo sempre assim, se você quer evoluir, faça mais. Tem uma frase do Napoleão Hill, de um escritor que eu adoro, que é o Napoleão Hill, para mim é um dos caras que fez mudar, chama Lei do Triunfo o livro, e foi uma pessoa que me fez mudar de chave, porque eu também era esse cara CLT. Eu sempre falava assim, o patrão é rico. Aí eu falo que todo mundo deveria um dia na vida empreender, para saber quanto que o patrão sofre. Logicamente, você fala de cara que é indústria, né? As indústrias bilionárias. Mas da onde saiu, né? Mas agora, se você colocar quantas indústrias bilionárias tem e quantos pequenos comerciantes tem, existe muito mais pequenos comerciantes que empregam 2, 3 pessoas e que passam por perrengues e que aquele funcionário não dá valor, que acha que você é rica, que larga a luz ligada, que faz de propósito, perde um produto, ela tem dinheiro para pagar, ele tem dinheiro para pagar e não sabe o mínimo dos perrengues que você passa, quanto custa um aluguel, quanto custa ela para você, né, um funcionário. Talvez eles foquem, hoje a gente trabalha, claro que as minhas meninas não são assim, né, mas pensa assim, imagina quanto que ela não tá ganhando, você tem todo mundo aqui trabalhando, imagina o faturamento, né, mas é ruim. Mas aí são pessoas bem treinadas, né, isso é muito importante, isso é um atalho, uma bênção que você tem. Eu falo que eu estou só abençoado também, eu estou muito bem de funcionário, assim, porque quanto mais aberta a relação você tem com as pessoas que trabalham com você, mais confiança eles têm em você, aí você deixa de ser uma chefe e você é uma líder, né? Que elas vão se espelhar em você e o dia que elas forem embora, você vai ficar feliz por elas, porque elas vão buscar alguma coisa. Recentemente eu tive uma profissional que saiu, ela ficou comigo 2 anos e meio, Marina, ótima, trabalhou, começou comigo, dei todo o treinamento,
E por mérito, né, Diana, eu vou montar agora minha salinha lá no Maxime, vou começar. Falei, bacana, vai com Deus, Deus abençoe. Precisamos de alguma coisa. Agradeci ela, algumas clientes foram com ela, então assim, hoje eu lido com isso com maturidade, porque eu sei que é assim, o caminho é esse, todo mundo que tá comigo vai ficar um tempo, e eu tô ali para treinar e fazer, enquanto elas estiverem comigo, que elas me rendam, né? Então, que elas sejam muito boas. Então eu falo, eu só quero profissionais boas mesmo. E é um ciclo, né, Janaína? Exatamente. Porque uma hora ela lá vai ter uma pessoa que vai também fazer a mesma coisa. Mas o que vocês estão falando, né, de crenças e tudo mais, pô, a gente é muito reflexo do nosso meio, né? Então, às vezes você nasceu numa família onde o pouco valia, né? Então, poxa, é melhor pingar que secar, né? Então você está acostumado que o bom mesmo é ter o pouquinho ali, mas com muita honestidade, com muito não sei o que, não sei o que. O que é legal, só que às vezes você se limita, porque você pode ser essa pessoa que vai quebrar a corrente, né? Não é porque de repente eu venho de uma origem mais humilde, onde o pouco já servia, que para mim tem que ser assim, né? E eu vejo, né, no meu treinamento até falo, você, pô, a gente pode crescer de duas formas, ou é o mérito, ou é a permissão. Por que mérito? Quem trabalha mais, ganha mais, quem estuda mais, ganha mais, quem tem mais visibilidade, ganha mais, né? Quem tem o melhor network ganha mais. Porque network também é poder. Sim. Só que existe capital social. É o capital social, mérito. Só que existe a permissão, aquilo que você se permite viver, aquilo que você se permite quebrar. Se você não consegue, por exemplo, se a Janaína não conseguisse quebrar a barreira de, pô, não, enquanto a pessoa tiver 100% aqui dentro, não importa se ela vai sair amanhã. O importante é que em 2 anos e meio ela ofereceu 100% dela aqui. Então, se ela quer fazer o voo dela lá, parabéns, sucesso, e vai ter uma outra pessoa, porque eu já tenho um modelo. Vai entrar uma outra pessoa que daqui X dias vai estar dando o mesmo resultado, né? Sim. Mas é difícil você encontrar pessoas tão maduras assim. Mas eu coloquei isso na minha cabeça, que seria assim, porque, meu exemplo, foi assim comigo, por que não vai ser assim? Exatamente. Se eu sair de um lugar e dali eu tirei tantas experiências, por que não vai ser assim? Exato. Então a conversa ali dentro com as meninas é sempre muito aberta. Ó, você pretende ficar comigo pelo menos mais 6 meses? Posso, por favor? Sempre assim, os planos. E sempre deu certo, assim, a gente segue um caminho honesto, assim, deu certo. Pode ser que uma hora você vai quebrar a cara, tudo bem. Acho que eu tô preparada caso aconteça. Então, mas aí quando o seu modelo de negócio não está fundamentado em uma pessoa. Porque, por exemplo, às vezes você tem lá na sua equipe, eu vou pegar uma oficina, às vezes dentro daquela equipe você tem um excelente mecânico e todos os outros medianos. Sim. Quando você perder esse mecânico, você está enrolado. Tá enrolado. Perdeu tudo. Você está enrolado. Agora, se você tem uma estrutura onde todo mundo trabalha muito bem, onde você tem um modelo que se replica, saiu um, o outro entra, já está no ambiente, já encendido, né? No ambiente mais vitorioso, né? Você não tem uma pessoa vitoriosa, você tem um ambiente vitorioso. Mas esse é o desafio do empresário. Eu tenho que puxar as meninas comigo. Então, assim, sempre eu faço foto, faço vídeo, o Edu vai lá, vamos fazer gravação, eu gravo elas também. Hoje o vídeo hoje vamos filmar ela fazendo, porque eu tenho que puxar elas têm que se sentir valorizadas ali dentro, porque elas, né, afinal elas são minha equipe, elas me trazem retorno e tudo mais. Então, assim, eu procuro puxar elas comigo. Né? Ninguém ali é mais importante, eu preciso muito delas, né? É uma troca, eu preciso tanto delas quanto elas de mim. Então, assim, quando eu puder puxar elas pra cima comigo. Essa coisa que a gente tem que quebrar no Brasil, eu acho, né? Existe muita guerra entre patrão e empregado, né? Exato. Então, quando a gente consegue mostrar que os dois estão do mesmo lado, né? Você precisa, não quer dizer que você vai precisar de sempre. Se você se espelhar, que isso é coisa de brasileiro. Se você vê nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país que investe muito, que as pessoas crescem, né? As pessoas admiram. Então ela vê você andando com um carro, puta, que legal. É o sonho americano. Como que ela chegou lá? Eu quero fazer igual. Aqui no Brasil não. Olha lá, tá roubando, tá fazendo coisa errada. Exato. Por que então, tem que ser assim, né? Por que tem que ser assim? Mas entendeu? você sabe que eu entrei num debate esses dias, eu não sei nem por que eu entrei, me arrependi de ter entrado, eu já achei que eu devia ter entrado mesmo. Que a culpa é da escola, gente. Acho que porque eu tenho uma veia acadêmica também. Educação nossa feita. Não é. O que você aprende quando você está lá no colégio? O senhor do engenho, dono de terra, que contratava o capataz e era chicote em quem não fazia. O que a gente ensina, o que a gente deixa na cabeça da criança? Que o patrão é o capataz. O patrão é o capataz. Que o gestor, que o gerente, que o líder é o capataz, que está ali só para fazer coisa ruim, chicotada. E que o senhor do engenho, que é o dono da empresa,
Ele não tá nem aí pra nada. A escola fica bons anos focado mesmo nesse feudalismo e tudo mais, Exato. né? É verdade. Mas é uma sociedade, no Brasil, isso já é comprovado. É feito para dar errado. O sistema todo de ensino público, ele é feito para você ser CLT o resto da sua vida. Ele não te ensina finanças, ele não ensina empreendedorismo. Enquanto você pega os Estados Unidos lá, aquelas criancinhas vendendo suquinho de limão na porta, fazendo venda de garagem, fazendo venda de suquinho de limão, isso daí você já está colocando na cabeça de uma criança como usar a matemática. E não somente você colocar lá um professor que fica ali só ensinando a usar a matemática, mas aonde que eu vou usar isso aqui, professor? Ah, você vai usar em um monte de coisa, tá em quê? Mas não incentiva essa coisa do empreendedorismo. Isso tem que estar. Tem gente que nasce com isso, é um propósito. Mas todo mundo pode ser empreendedor. Imagina uma criança lá no meio da favela que tem um dom de fazer um bolo, ou um brigadeiro. Ela pode vender para toda a comunidade dela e ganhar o dinheiro dela, expandir, ser qualquer coisa. É treinável isso, É né? treinável tem demais. esse negócio de a pessoa já nasce ou não. Algumas nascem, por exemplo, né? Eu falo que é treinável. Se você sabe violão, por exemplo, quer tocar violão, tem gente que nasce com uma aptidão que você 2 meses já está arrebentando. Mas tem gente que não tem a mínima noção. Mas se ela treinar, e a gente fala assim, que a pessoa que ela é mais dedicada, ela vale muito mais do que a talentosa, porque às vezes a talentosa não faz nada, tem o talento porque ela acha que sabe, mas aí você pega uma dedicada que vai estudar violão 8 horas por dia, vai passar muito essa talentosa. Mas sabe o que é pior disso aí? Nesse debate também. Você tem um filho. Esse filho, ele tirou 4 em matemática e tirou 7,5 em português. O que você faz com ele? Você vai lá, analisa e vê quais são as aptidões dele. Faz ele estudar mais matemática. Infelizmente, você vai contratar um professor para que ele não bombe, para que ele possa passar medianamente em matemática. E você esquece o 7,5 dele de português. Você não olha para ele assim, peraí. Ele é bom, né? Pô, ele é bom em português. Cara, talvez eu até contrate um professor para ajudar ele a passar, porque eu não quero pagar. Você sempre ruim, né? Mas eu vou também contratar um professor para o português dele, eu vou ficar com atenção no português dele, porque esse aqui é o talento dele. A gente fica muito mais focado na falta, em formar medianos do que a potencializar pessoas. É nosso. Se você perguntar para 10 pais, talvez um vai falar assim, não, eu vou fazer o possível para ele passar em português, mas em matemática, mas eu vou forçar o português dele, porque é o talento dele. A gente quase não enxerga isso. E isso se aplica também nas empresas, porque às vezes você como gestor, como empresário, você está vendo uma pessoa fazer 9 coisas muito boas, mas você fixa na ruim. Você não vai lá e não elogia pelo que ela está fazendo de bom. Mas você sabe que isso que você está falando, isso é uma coisa que eu tirei daqui para mim. Eu comecei, antes eu tinha muito essa coisa de focar no errado. Então a gente mandava um lanche errado aqui para a pessoa. Nossa, eu chegava na cozinha, isso eu estou falando há 4, 5 anos atrás, né? A gente já está há 8 fazendo, 3, 4 anos atrás aqui. E eu chegava, pô, vocês erraram de novo. Pô, minha gente, isso aqui custa dinheiro. Pô, eles erraram 3% dos 97%. E quando eu escutei isso, que eu assisti a uma palestra, que a pessoa fala, pô, você foca nos 3%, em vez de você focar nos 97%. Aí me deu um tapa na cara, que eu falei, é verdade, eu tô focando no problema. E aí, na verdade, em vez dessa pessoa tá elogiando essa pessoa, porque nunca eu subia para elogiar os 97%. E isso é muito importante, a gente, como empresário, também olhar para as pessoas que estão trabalhando com a gente e tá sempre agradando, elogiando. Eu falo assim, também não paga conta só brigadinho e tapinha nas costas. Aqui a gente costuma premiar. Tá aqui, ó, hoje você mereceu. Meu, 50 conto que você dá para uma pessoa, para você às vezes não é nada. Pô, legal, batemos a meta. Você ajudou, tá aqui. Sim. Nossa, 50 reais que a pessoa... Nossa, que legal. E pra gente às vezes não é nada, né? Mas é o reconhecimento. É o reconhecimento. Né? Uma medalha, toque, ó, toma uma cerveja aqui, eu vou pagar uma cerveja. E às vezes não é nem o dinheiro, né? Às vezes o dinheiro às vezes não traz memória, né? Você, então vou te pagar um dia no spa. Uma viagem, né? Vai viver uma experiência, essa experiência fica. O dinheiro, às vezes a pessoa vai lá, vai pagar uma conta, uma dor dela ali e tal. Pô, que experiência que eu tô premiando, né? Janaína, não parece, mas tá 54 minutos falando. Nossa, como o tempo passa. Indo para a reta final, a gente sempre pede para o empresário que vem aqui, para ele deixar uma mensagem para o nosso público, falando, olha,
Se a pessoa tiver com um sonho na cabeça aí, se ela está pensando em empreender, por que empreender é bom? Qual que é a sua dica? Qual que é o seu conselho? É libertador, é gostoso, é bom, assim, hoje eu me sinto realizada, né? Então, tô realizada. E assim, eu tenho muitas expectativas, né? Então, assim, é como se o fogo não apaga. Você tá ali, cada dia quer mais, você olha, você imagina a quantidade de possibilidades que tem, porque é uma coisa você tá ali, você enxerga, Para quem quer empreender na minha área, por exemplo, né? Acho que é mais voltado para mim, para as mulheres, é possível. É possível para a mulher que é mãe, para a mulher que fala, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não sei como começar. Hoje é possível, hoje tem cursos online, hoje o acesso a materiais, ele tá muito fácil de você comprar, de você treinar e dedicação, e treinar e ver se realmente é aquilo, né? Eu dou curso às vezes pra pessoa, ela é advogada, mas eu não tô gostando da minha área, eu quero fazer unha, porque vê possibilidade nisso, né? Vê que a questão financeira é boa, que vai dar retorno e tudo mais, então que não tem que abandonar, não tem que deixar de lado o sonho de empreender, não. Porque é uma coisa que fica cutucando. Você acorda, você pensa, aí durante o dia, nossa, se eu fizesse unha, daqui 2 anos, nossa, se eu tivesse fizesse, começado, o negócio te cutuca, e realmente se eu tivesse começado, né, e aí, poxa, passou 2 anos, nossa, queria tanto, e os anos vão passando e a pessoa acaba nunca começando, né, tem que começar. Tem que dar o primeiro passo. O melhor dia para começar é hoje. É hoje. Tem que ser assim. Legal. Janaína, obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer ter conhecido um pouco mais da sua história. Foi um prazer o nosso bate-papo. Luiz, agradeço aí por mais um episódio. E, gente, chegamos ao final de mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica de todo o glamour depois que tudo deu certo. Aqui a gente conta toda a história, toda a trajetória que fez um sonho se tornar realidade. Até o próximo episódio. Valeu!